Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa te lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Hoje quero falar de desenvolvimento de negócio dentro do setor portuário. E para isso recebo o Marcos Santana, um grande amigo de muitos anos. Marcos, que prazer te ter aqui no Porto 360 Entrevista. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade e pelo convite. Marcos, você morou um tempo no Panamá. Nos encontramos no Panamá, por sinal, em um evento internacional. E a gente tem um rótulo aqui no Porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul. Nós perdemos o título de maior porto da América Latina, né? E as pessoas ainda têm o hábito de dizer que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, o que não é. É o maior porto do hemisfério sul. Se nós olharmos o hemisfério sul e o hemisfério norte, a gente bem sabe que boa fração dos negócios estão no hemisfério norte. Podemos dizer que nós somos o maior dos menores? As coisas mudam, né? Obviamente, o Panamá hoje, por conta da sua característica de ser um porto concentrador, um porto onde ele tem o transbordo, ele teve uma facilidade grande de trazer mais carga para lá, e hoje ele é maior que o Porto de Santos, inevitavelmente, por conta dessa característica dele. Marcos, a gente olhando, né, por esse rótulo mesmo do maior porto do hemisfério sul, a gente percebe que rotineiramente a gente vem perdendo cargas para outros portos, não só portos do Brasil, mas para outros portos aqui na América Latina. A gente está correndo o risco de perder esse rótulo de maior do hemisfério sul? Essa é a minha primeira pergunta. Ou nós estamos mais próximos a retornar a ser o maior porto da América Latina? Como é que você faz uma análise do mercado, dessa conjuntura, né, entre o maior do hemisfério sul hoje perdendo cargas, ou se necessariamente pelos anúncios rotineiros que a gente tem de recordes atrás de recorde de movimentação, se a gente está mais próximo de voltar a ser o maior da América Latina? Como é que você analisa o mercado? Eu gostaria que sim, né? E pelos avisos e pelas as últimas atualizações que recebemos das autoridades, estão trabalhando também na parte de infraestrutura para que o porto tenha infraestrutura para receber mais carga. Os recordes são anuais, mas nós temos que ter a infraestrutura portuária para poder receber essa carga, para escoar essa carga. Bem sabemos, Marcos, só que o Arco Norte hoje ele tem uma capacidade enorme de agregar valor, de trazer carga e tudo mais. E não passou mais e mais Santos por conta da seca. Se não fosse o advento da seca, hoje o Arco Norte teria muito mais carga do que Santos. Nós sabemos que Itaqui, pelo fato de ser uma tupi, tem um movimento absurdo, mas o Arco Norte pode trazer mais carga. Paranaguá também se preparou bastante na parte de infraestrutura portuária. E eu acho que os nossos acessos logísticos que têm que ser melhorados para que tenhamos a oportunidade de bater mais e mais recordes. Com um custo menor. Exatamente, com eficiência, né? Uma coisa que você tem falado muito nos programas, né? De eficiência portuária. Você morou no Panamá. Se você olhar comparativamente, né, principalmente as políticas que existem portuárias no Panamá e políticas públicas em relação ao que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente poderia melhorar, né, olhando ou fazendo esse benchmarking, esse aprendizado com um porto como é o Porto do Panamá em relação ao que a gente tem aqui no Porto de Santos, Marcos? A vantagem maior que eles têm lá é a questão do PIB. Né? Eles já partem de 3% do PIB por conta dos encames que eles têm com o Canal do Panamá. São 2,5 bilhões de dólares de profit por ano. Então, quer dizer, nós não temos um encame como esse. Então, parte desse encame eles utilizam para poder melhorar os acessos portuários. E uma coisa que lá eles fazem muito bem, que aqui nós estamos fazendo agora, por conta da pera rodoviária, da FIPS e tudo mais, é a questão da ferrovia. Então, hoje, a carga sai de um lado para o outro via ferrovia. Então, vem navios de um lado, coloca no Atlântico os contêineres, eles passam por ferrovia para o Pacífico e do Pacífico vai para outro navio. Então, não necessariamente tendo que utilizar o canal do Panamá. Utilizam muito bem a ferrovia. Então, se nós desenvolvermos mais a ferrovia, se nós tivermos mais acessos rodoviários e melhorarmos a infraestrutura rodoviária e ferroviária, certamente nós vamos encostar no Panamá. Mas hoje ainda estamos um pouco longe deles por conta disso. Olhando para o desenvolvimento de negócio, né, Marcos? Você
está atuando na área de desenvolvimento de negócio dentro das atividades portuárias. Quais são os principais desafios que você avalia, né? Você falou dos acessos, evidentemente isso está relacionado a custo, mas quando a gente olha para desenvolver negócios com outros países, principalmente, como é que o Brasil é enxergado por esses outros países, né? E quais são os desafios ou gargalos que você encontra na rotina do teu dia a dia mesmo para desenvolver negócios para a tua empresa? É ótimo você falar sobre isso, porque tivemos uma reunião ontem, pontualmente, a respeito desse assunto. E aí eu te falo sobre um assunto específico, sobre o açúcar. Né? Existe hoje um mito aqui em Santos que todo mundo tem açúcar para vender no Porto de Santos. Então as pessoas me ligam falando, eu quero IC45, eu quero VHP, eu quero VHP 150, mas eu quero pagar X. Não existe isso. Então existe o preço fake e existe o preço real. Existe o mercado real e o mercado dos papeleiros, onde as pessoas querem somente cartas de crédito para poder conseguir créditos junto aos bancos. Então acho que a situação maior que eu vejo hoje em relação ao desenvolvimento de negócios é a credibilidade. Nós passamos uma lisura e uma credibilidade que o brasileiro, de fato, ele tem a commodity aqui para vender, ela existe de fato, e você vai vir, vai comprar e vai fazer negócio com pessoas sérias. Infelizmente, Marcos, tem muitas pessoas no nosso mercado, no nosso ramo, que se aproveitam das pessoas no exterior que não têm um contato sério e fixo aqui no Brasil e vão atrás de anúncios de internet, eu tenho açúcar, e compram, pagam e não recebem. Então, hoje, o maior problema que eu vejo é a questão da lisura, da honestidade, da credibilidade. Você ter uma credibilidade numa empresa que venda para você aquilo que ela está prometendo. E ontem nós tivemos uma reunião muito interessante sobre isso, falando que temos clientes que querem comprar, mas com preços que não existem. Então, inventam para eles preços de mercado que, na verdade, são o que nós chamamos de preços fakes. Então, tem o mercado fake e o mercado real. Quer trabalhar no mercado real? Contrate uma empresa séria. Você me faz uma colocação como essa e eu olho para 2024, né? Nós estamos em 2024, eu não posso acreditar ainda que o Brasil passe essa imagem, uma vez quando a gente é o maior exportador de açúcar do mundo, quando a gente tem aí safras atrás de safras de inúmeros commodities e a gente não tenha, talvez, uma regulamentação ou uma certificação de empresas que sejam idôneas para desenvolver esse tipo de negócio. Ainda falta isso no mercado, principalmente para que a gente possa dar essa estampa ou essa chancela internacionalmente falando para esses compradores que querem realmente vir ao Brasil e desenvolver ou fazer negócios. Seria essa uma das alternativas ou soluções, apesar de estarmos em 2024, Marcos? Acho que não tem uma regulamentação, né? Não existe um órgão que está regulando esse tipo de negociação. Por quê? Porque é um mercado livre. As pessoas vão na internet e colocam, eu tenho açúcar. Né? Isso surgiu ontem porque um de nossos diretores mandou uma foto, ele estava na estrada e tinha um banner falando, vendo açúcar IC45. E aí um outro diretor nosso olhou e falou, olha, foge que esse é furada. Né? Porque eu conheço essa pessoa e essa pessoa promete e não entrega. Então, infelizmente, as pessoas elas se aproveitam da falta de conhecimento. E outra, Max, só temos que entender que o mercado do açúcar mundial, hoje ele está muito mais restrito, porque a Índia fechou o mercado, ela segurou o açúcar dela para o mercado interno, então todo mundo veio no Brasil. Então só o Brasil está vendendo açúcar hoje, um pouco os Estados Unidos, mas mais o Brasil. Então as pessoas estão desesperadas atrás de açúcar e nessa busca desesperada atrás da commodity acabam cometendo equívocos que não deveriam fazê-lo, infelizmente. Eu fico um pouco confuso, porque na verdade o mercado não é tão grande. Apesar de sermos o maior exportador de açúcar do mundo, o mercado de fabricação, né, os fabricantes de açúcar, não é tão grande assim. Isso acontece fruto dessa especulação do mercado futuro, ou seja, está vendendo a safra do ano que vem ou do outro ano. Como é que funciona essa métrica para quem não conhece, para quem está nos ouvindo, né, Marcos? Como é que funciona esse tipo de negócio especificamente? Uma vez que você não tem tantos players no mercado assim, produzindo ou fabricando ou plantando cana-de-açúcar para produzir o açúcar sem estar refinado, né? Sim, na grande verdade, eles acabam vendendo 2, 3 anos à frente a safra, né? Então, o produtor, ele vende para os grandes tradings ou para os grandes players de mercado, 2, 3 anos na frente, então eles pagam valores bem reduzidos e o produtor ele tem a garantia de que esse dinheiro vai para o bolso dele. Então ele vende na segurança, sabendo que realmente em 2, 3 anos aquilo que ele produzir já está vendido. Mas sempre sobra alguma coisa, Maxwell.
né? E esse é o que nós chamamos o que está no O bolso. resíduo. É o resíduo, né? Aquilo que vai sobrando. Então, essas sobras, o pessoal começa a vender por preço premium. E aí tem uma majoração em cima desse preço, né? Então, aí, às vezes, as pessoas se aproveitam dizendo que tem, e aí quando você vai e paga, que nem tive ontem um cliente da Turquia que me ligou, e falou, não, Marcos, eu paguei 30% adiantado e o cara nunca me entregou. Então ele falou, pagou os 30%, o cara sumiu com o dinheiro dele e agora ele está na justiça tentando reaver o dinheiro dele. Então isso é uma pena, infelizmente acontece, você tem que fazer negócios com pessoas sérias. E as pessoas têm muita mania de chegar e falar, quanto que está o açúcar? O açúcar é o preço da Bolsa de Nova York. Bolsa de Nova York, mais prêmio, mais alguma coisa que você coloque a mais para majorar. Mas não tem esse negócio assim de que, olha, quanto que eu vou pagar no açúcar? Dá 410, 415, 420? Não, cara. Isso tem um jeito certo de você formar o preço dele. Então você coloca lá a Bolsa de Nova York, mais um prêmio, mais algumas outras coisas que você tem que colocar para chegar no preço final do açúcar. Isso acontece só do açúcar ou em outros commodities também acontece? Mais no açúcar. Mais no açúcar. As outras commodities não sofrem tanto quanto o açúcar sofre com esse tipo de situação, essa especulação que você colocou de mercado. Não tenho visto. Nós temos vendido farelo de soja, milho, trigo, gergelim, feijão e não temos tido problemas como esse. E como é que está o mercado para esses outros commodities, né? Como é que você enxerga esse mercado, principalmente na questão de desenvolvimento de negócios com outros países? Um pouco mais sólido. Na verdade, é pago adiantado, não se usa muita carta de crédito como se usa no caso do açúcar. No caso do açúcar, se usa muita carta de crédito, muita SBLC, muita DLC. Nessas outras transações, elas são feitas mais com cash, sendo pago direto, ou em mercado futuro, né, quando você vai pagar na bolsa diretamente. Então, acho que é um pouco mais sério a tratativa entre as partes quando se fala nessa negociação lateral entre países, internacional. Acho que no açúcar temos mais problemas. Deixa eu mudar de assunto, voltar aqui, porque me veio à mente, né? Quando você estava comentando em relação a essa questão do desenvolvimento do negócio e a gente estava presente no TOC Américas do ano passado, né? E eu percebi uma baixa participação, principalmente do Brasil, com temas tão relevantes sendo debatidos naquele evento. Você teve a mesma percepção que a minha, né, de pouca participação das pessoas do Brasil naquele evento e principalmente do Porto de Santos? Eu francamente falando, eu acho que eu devo ter visto ali 1 ou 2 terminais participando de um evento internacional como aquele. Como é que você faz essa avaliação, Marcos? Para mim foi interessante porque eu já estava há 3 anos no Panamá e ver os amigos lá foi muito bom, né? Então foi uma alegria muito grande te ver e ver outros santistas por lá também. Foi um quórum baixo, sim. Aí eu já não sei se foi uma questão que foi o pós-pandemia e as pessoas estavam com medo de viajar ou se foi uma questão de reserva em relação a dinheiro, né? Porque um custo para o Panamá é um pouco alto também, né? É um país caro para poder ir para o Panamá. Então não sei se foi uma questão de cost saving ou se foi uma questão de pós-pandemia, mas de fato realmente tínhamos poucos brasileiros participando. Eu imaginava que ia ter muito mais, conforme tinham tido nos outros anos, né? Nos outros TOCs. Mas para que o Porto de Santos ele volte ao patamar de maior porto da América Latina, a presença, principalmente não só do Porto de Santos, mas de terminais em feiras internacionais, não é extremamente importante? A gente não tem que perder a mania de falar da gente para a gente mesmo, Marcos. Eu queria... Você morou 3 anos no Panamá, né? Eu costumo dizer que quando você se liberta, né, e você passa a se tornar uma pessoa do mundo, você começa a ter uma percepção diferente de mundo. Sim. E aí eu queria te ouvir nesse sentido. Não é uma miopia que a gente tem aqui no Brasil de falar de nós mesmos para nós mesmos, sendo que o comércio é exterior? Totalmente. E eu acho que essa concepção é que as empresas têm que ter. Nós discutimos, inclusive, ontem o orçamento do ano que vem, falando sobre isso. No ano que vem, nós vamos para essa feira internacional, essa feira. Um vai para a África, um vai para a Europa, um vai para a Ásia. E eu acho que as empresas precisam fazer isso. Elas precisam mostrar a cara lá fora. Elas precisam chegar lá fora e falar, ei, lá no país, no meu país, você pode confiar em mim. Tem eu para fazer negócio contigo, porque nós somos pessoas sérias, fazemos assim, assim, assado. E até mesmo para divulgar os teus serviços, os teus produtos, a tua cultura e tudo mais. Acho que o governo também tem que fazer a parte dele, as entidades governamentais, fazer com que... Estarem presentes em todas essas feiras, mas as empresas também. E eu acho que
O TOC foi uma falha grande do pessoal em relação a isso. Aí eu já não sei se foi por uma questão de custo, uma questão de pandemia, mas eu sinto que realmente precisamos reativar esses contatos internacionais. Marcos, hoje eu tô meio nostálgico, né? Eu falei aqui do TLC que a gente se viu ano passado e me remeteu aqui a Libra Terminais, né? A Libra foi uma grande escola para muita gente da nossa geração, Sim. né? Onde todos nós aprendemos muito com a Libra Terminais. Apesar de não ser um greenfield, a Libra ali era um puxadinho daqui com um puxadinho de acolá, né? E eu não sei como é que eles conseguiam operar da maneira como eles operavam e com tanta produtividade com o terminal da maneira como o era. Né? Se compararmos com os terminais de hoje, né? Os brownfields, os greenfields, enfim. E olhando claramente para essa época, a época da Libra, eu vejo que o container sempre foi uma carga que agregou muito valor no Porto de Santos. E dos últimos anos para cá, tomou-se uma decisão, né? É uma decisão de política governamental do nosso país, estratégica, mas alguém tomou essa decisão de transformar o Porto de Santos majoritariamente em um porto exportador de commodities. Como é que você avalia isso, né? A gente está no caminho certo? Não, a gente precisa equilibrar essa balança uma vez que a gente não tem a indústria nacional. Como é que o mundo também olha isso uma vez que você é tão experimentado nessa linha de desenvolvimento de negócio? Eu gostei outro dia quando você entrevistou o secretário Elias falando das EPS, dos entrepostos e tudo mais. Eu acho que esse é o caminho. Se nós fizéssemos uma indústria com porto, para poder manufaturar os produtos e não mandar somente as commodities, mas mandar um produto manufaturado, ou pelo menos pouco mais manufaturado, não a commodity. Porque estamos falando de produto de valor agregado. Um país ele ganha dinheiro com o valor agregado do produto, não exportando uma commodity. Então, acho que a gente tem que sair dessa fase da commodity. É muito bom para o Brasil. Acho punjante a gente falar o agro é tech, o agro é pop, o agro é lindo, mas a gente tem que pensar também em manufaturar os produtos e fazer com que o nosso produto tenha um valor agregado maior. Isso vai fazer com que tenhamos mais income para o Brasil, vamos poder vender melhor as mercadorias e, obviamente, vamos ter mais dinheiro aqui no porto também. Gerar mais emprego? Totalmente, porque se você traz a indústria para o porto, não o conceito indústria que nós temos hoje, mas indústria porto, você vai ter uma proximidade maior do teu cliente final de entregar um produto com maior valor agregado para ele. Marcos, meu amigo, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa tua experiência no Panamá. Como é que foi morar 3 anos no Panamá, né? Conta pra gente um pouco a respeito daquela cidade, daquele porto. Para quem tá nos ouvindo, né, e não conhece o Panamá, como é que foi e viver 3 anos no Panamá? Dá saudade? Dá saudade, principalmente porque as filhas ficaram, né? Então, as filhas ficaram. As filhas casaram, né? Então, as duas moram no Panamá hoje, elas casaram com panamenhos, uma casou com um médico, outra com um comissário de bordo. Então, dá saudade, né? Então, obviamente, pra gente vai ser sempre... Parte do nosso coração vai ficar lá. O país é maravilhoso, é um país lindo, pessoas fantásticas. No começo foi difícil, Maxwell, porque tinha a barreira da língua. Claro. Quando você chega lá, a empresa deu toda a assistência pra gente e tudo mais, mas é muito difícil você chegar num pós-pandemia. Nós chegamos ao término da pandemia lá, e foi difícil você se adaptar às novas regras que estavam surgindo, usando 2 máscaras e um face shield. Então você não fala a língua. E o cara com 2 máscaras e um face shield, você não entende nada que a pessoa fala. Verdade. Então, mas foi fantástico ter essa proximidade, aprender sobre a cultura deles. São pessoas que 50% das pessoas são estrangeiras dentro do Panamá, parece Singapura, né? Tem mais estrangeiro do que panamenho lá dentro, 4,5 milhões no país e 1,5 milhão na cidade. Então você imagina que metade daqueles 1,5 milhão são estrangeiros, então são muito abertos às pessoas de outros países, eles te recebem bem, são calorosos. Então, pra gente foi uma felicidade muito grande ter essa oportunidade de conhecer essa cultura diferente, essa outra língua, e hoje minhas filhas estão lá, e eu tenho certeza que nós vamos ter sempre... essa proximidade, esse carinho pelo povo panamenho, porque nos trataram muito bem no tempo que ficamos lá. E como trabalho, foi um pouco diferente, né? Porque eles têm um ritmo diferente do nosso de trabalho. Eles são um pouco americanizados, né? Então um pouco mais frio em relação às relações afetivas e tudo mais, mas eles são muito fortes para trabalhar, trabalham muito duro. É um povo bem trabalhador. Eu gostei muito do Panamá. Curiosidade, né? O que você traz de curiosidade do Panamá na cidade,
né? Depois eu vou colocar a minha visão, quero ouvir a tua. Tá bom. E do Canal do Panamá? Alguma curiosidade do Canal do Panamá? Eu tenho muitas curiosidades e muitas saudades do Canal do Panamá, porque eu fui um agente de iate no Canal do Panamá, né? Eu tive esse prazer, né, de viajar o mundo para conhecer os melhores lugares do mundo, para aprender sobre iates, ser educado a respeito dos iates e fazer trânsito do Canal do Panamá várias e várias vezes. Eu transitei o Canal do Panamá por várias vezes. Então você começa às 4 da manhã fazendo trânsito no Canal do Panamá. Olha só. E você chega às 4 da tarde lá do outro lado, né? São 12 horas de trânsito. Você começa subindo, né? Você sobe 7 metros, ou 9 metros, depois 9 metros, 9 metros, você subiu os 27 metros, chegou no nível do Rio Guantum, você navega por 8, 9 horas, depois você desce 9, 9 e 9 de novo, e você está lá do outro lado. Então isso eu acho que a maior curiosidade é essa, de você saber que a cada eclusa você vai subir em 9 minutos, você vai subir 9 metros. 9 metros de altura. Isso. E dentro dessa eclusa podia ir um navio e um iate também. Sim, na verdade. Dependendo, né, da Iam juntos. Iam juntos para poder otimizar espaço. Exatamente, porque o recurso mais importante do canal é a água. Então, como o recurso mais importante do país é a água, e ali são vários campos de futebol que estão sendo utilizados de uma vez só, então ele coloca um navio grande, depois ele coloca 3 iatezinhos pequenos e às vezes 2 rebocadores ainda. Tudo na mesma eclusa. Aí, curiosidades a respeito do Canal do Panamá. E cidade? Uma curiosidade da cidade. O que você sentiu da cidade do Panamá? Qual foi a tua percepção? A curiosidade mais interessante, que mais me agrada lá, é você saber que dos destroços que foram tirados do Canal do Panamá, das rochas, eles montaram um bairro, que é chamado a Calçada Amador. A Calçada Amador, ela liga 3 ilhas que eram separadas. Eles juntaram essas 3 ilhas e fizeram dali um ponto turístico da cidade. Era o nosso ponto predileto da família, onde nós íamos finais de semana para poder caminhar. As pessoas alugam bicicletas. É muito bonito. Muito bonito. E ali tem as marinas. E seguro. Totalmente. Totalmente seguro. Vou deixar minha curiosidade, posso? Por favor. Da cidade. Casco Viejo. Lindo demais. Lindo demais, para mim. Me lembra o centro de Santos. Totalmente. De uma maneira diferente, Sim. né? Obviamente. Totalmente desenvolvido, aquela localidade. Seguro. Seguro, extremamente seguro. Um ticket médio alto, Sim. né? Alto, a gastronomia com ticket médio alto, Sim. fazendo com que atraia-se pessoas com um poder aquisitivo significativo, ali eu vou te dizer, sei lá, acho que classe B e A, Sim, né, talvez, totalmente. né, e que gere muito emprego, né, eu vi marcas extremamente famosas naquela localidade, as pessoas transitando pela rua, fazendo compras, restaurantes fabulosos, né, dos mais diversos tipos de comidas que possa se imaginar, e me deixou essa imagem de ser muito parecido com o Santos. O Santos está precisando dessa revitalização, mas com essa linha, né, de atratividade mesmo, de um turismo pujante, né, não um turismo que não seja pujante. Eu fiquei com essa impressão lá. E me impressionou muito o exército na rua. Sim. Né? O sim. tempo todo o Sim. exército ali na rua, garantindo a segurança daquela localidade. Então, um lugar É extremamente... a casa do presidente. Exatamente. É por isso, Né? A porque casa do presidente está ali. Mas, assim, me impressionou. Sim. Né? Aquilo com a similaridade com o centro de Santos. Óbvio, respeitando algumas pequenas diferenças. Então, essa foi a minha curiosidade em relação a Casco Viejo. E também uma curiosidade do Canal do Panamá. Não sei se o Marcos vai matar ou não. Qual foi o menor valor cobrado? Ah, eu lembro. Ah, não. Tá vendo? O cara que menor atravessou valor cobrado numa travessia do Canal do 80 Panamá. centavos lá, que ele foi nadando. Acho que foi 80 centos de dólar que deram autorização para um nadador. Exatamente. Né? Não deixaram ele atravessar de graça, ainda cobraram. Cobraram lá os seus 80 centos de dólar, se eu não sim, estou foi isso errado. mesmo, foi isso Depois a gente corrige essa informação se Isso é estiver verdade. errado. Bem Mas lembrado. foi isso. Gostou da minha curiosidade? Muito bom, parabéns. Aí, ó, 2 Muito curiosidades boas a respeito bom. do Panamá. Marcos, cara, obrigado pela tua Obrigado a presença. você. Foi um Seja prazer. bem-vindo ao Brasil de Obrigado. volta. Você sabe que você tem grandes amigos aqui. Te agradeço. E na tua despedida, aproveita, manda um beijão para tuas filhas aí, que eu tenho Puxa certeza vida. que elas vão te assistir. Eu acho que a saudade também deve estar batendo e certeza. batendo forte por elas estarem lá no Panamá. Um abraço muito grande para minhas filhas, muita saudade delas. Nos veremos no próximo mês, felizmente. E
Também espero estar no Panamá em breve. Também espero em breve visitá-las, também visitar todos os amigos que ficaram lá. Deixei muitos amigos lá, uma terra maravilhosa. Mas tenho certeza que vou ter muitas oportunidades de encontros e reencontros com eles, quer sejam profissionais ou pessoais. Como é o nome das filhas? Maria Eduarda e Manuela. Maria Eduarda e Manuela. Jantar garantido no Lavotea, tá? Pode reservar que o papai vai pagar pra vocês. Um dos prediletos. Um dos lugares prediletos. Um dos prediletos. Terceira dica que eu dei aqui do Panamá. Com certeza. Lugar fantástico com aquela vista pra Bahia do Panamá. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, sempre com curiosidade e movimentando muito mais que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio